Um dos vistos mais rápidos e eficazes para quem quer residir na Espanha nesse 2026, sem dúvidas, é o visto de nômade digital. E se você ainda não me conhece, meu nome é Renata Ferreira, sou advogada no Brasil, na Espanha e Portugal, e nesse perfil eu te ajudo a realizar o seu sonho de viver aqui na Espanha. Primeiro de tudo, é importante compreender a diferença entre um visto e uma autorização de residência. Visto é aquilo que a gente solicita no país de origem ou no país de residência e precisa ter uma residência legal. Nesse caso, é solicitado diretamente perante o consulado e vai ter um agendamento presencial para levar todos os documentos de maneira física, enquanto que uma autorização de residência é aquilo que é pedido diretamente em território espanhol. E no caso do visto de nômade digital, é um processo feito de maneira 100% digital. Quem quer ser nômade digital na Espanha tem ambas as possibilidades, solicitar no consulado ou solicitar diretamente em território espanhol, especialmente nós brasileiros que temos a dispensa do visto de turismo, ou seja, temos a possibilidade de uma estância na Espanha pelo prazo de até 90 dias e dentro desse período é possível fazer a solicitação da autorização de residência como nômade digital. Mas agora eu vou provar para vocês que solicitar perante o consulado, nesse caso, não é a melhor alternativa. Isso porque, solicitando um visto perante o consulado, vai receber uma autorização por apenas 1 ano, enquanto que solicitando diretamente em território espanhol, vai receber uma autorização de residência por 3 anos consecutivos. Isso mesmo, sem nenhuma necessidade de fazer renovação. E aí é que entra a grande vantagem, porque no caso de nós brasileiros e latino-americanos, ibero-americanos melhor dito, nós temos a possibilidade de solicitar nacionalidade espanhola por tempo de residência, então somente 2 anos de residência legal. Então, esses nômades que vêm e fazem a solicitação dentro de território espanhol recebem 3 anos de autorização de residência. Nos 2 primeiros anos, dão entrada na solicitação da cidadania, que tem um prazo de duração de 1 ano. Isso significa que, ao final desses 3 anos, sem necessidade de nenhuma renovação, vão sair com um passaporte espanhol. E quem são as pessoas que podem fazer a solicitação e serem nômades digitais aqui na Espanha? Basicamente, todas as pessoas que trabalham de maneira 100% remota para uma empresa que não esteja na Espanha. Então, pode ser de qualquer país do mundo, menos na Espanha. E nós temos basicamente 3 modalidades de nômade digital. A primeira é o nômade digital empresário, aquela pessoa que tem a sua própria empresa e pode estar trabalhando tanto com outras empresas quanto com pessoas físicas, vendendo produtos ou serviços, desde que a sua empresa já tenha mais de 1 ano desde a data de constituição. Depois, nós temos os nômades digitais prestadores de serviço. Os prestadores de serviço podem ser de 2 modalidades. O prestador de serviços, pessoa física, que presta serviço para uma empresa, ou então o prestador de serviços que presta serviço desde a sua empresa para outra empresa. E aí a gente tem a possibilidade, inclusive, de usar mais de um contrato de prestação de serviços para poder conseguir reunir os requisitos de comprovação de meios econômicos que eu já vou mencionar mais adiante. E por fim, nós temos o nômade digital trabalhador subordinado, aquela pessoa que tem carteira assinada e que trabalha como empregado de outra empresa. Nesse caso, quem está fazendo a solicitação e é brasileiro vai precisar de um documento extra comprovando o seu vínculo com a Previdência Social brasileira. Mas trabalhar de maneira 100% remota não é o único requisito exigido. É necessário comprovar meios econômicos de pelo menos 2 vezes o salário mínimo interprofissional aqui na Espanha, que no ano de 2026 tem um valor de 1.221 euros por mês. Mas lembrem-se que aqui na Espanha o salário mínimo é pago em 14 vezes e não em 12, o que faz com que 2 vezes o salário mínimo interprofissional a gente atinja um valor maior do que 2.800 euros mensais. E uma das grandes vantagens de solicitar o visto de nômade digital é a possibilidade de trazer consigo os seus familiares.
Claro que a gente vai ter um acréscimo no valor a ser comprovado de meios econômicos, então o primeiro familiar vai comprovar 75% a mais do salário mínimo interprofissional e todos os familiares subsequentes, cada um deles vai comprovar 25% a mais, também referente ao salário mínimo aqui da Espanha. Quando a gente fala em visto de nômade digital, não são poucos os documentos que precisam ser apresentados. E agora a gente vai ver um a um de toda a documentação que deve ser juntada no seu processo para evitar erros, atrasos e inclusive possíveis indeferimentos. Primeiro de tudo é o formulário de pedido do visto. Esse formulário precisa ser devidamente preenchido e assinado à caneta. Depois, cada um dos aplicantes, inclusive os familiares, tem uma taxa que deve ser paga no valor de R$ 73,26. Além disso, cada um dos familiares e também o titular vão apresentar certificado de antecedentes penais referente aos últimos 2 anos de todos os países em que residiram por mais de 6 meses. É claro que, se os familiares são menores de idade, não há necessidade de apresentação do certificado de antecedentes penais. Passaporte em vigor com mais de 3 meses de validade desde a data de chegada aqui na Espanha. Isso porque, se a gente fizer a aplicação dentro de território espanhol, a gente tem esse período de 90 dias para aplicar e o passaporte precisa estar válido. Esse passaporte deve ser apresentado completo, inclusive com as páginas em branco. E aqui fica a dica de ouro, que é fazer a entrada na imigração diretamente por território espanhol. Então, no caso, está saindo do Brasil, por exemplo, de São Paulo, voar diretamente para Madrid, Barcelona, Málaga ou qualquer outra região aqui da Espanha, mas um voo sem conexões. Isso porque se o voo tiver conexões, por exemplo, em Lisboa, ou em Berlim, ou em qualquer outra região dentro do espaço Schengen, a imigração e o carimbo no passaporte vai ser desse outro país, o que gera a necessidade de fazer uma declaração de entrada aqui na Espanha. Essa declaração de entrada precisa ser feita em até 72 horas desde que colocou os pés na Espanha e essa declaração é feita diretamente na Polícia Federal, ou seja, precisa se apresentar presencialmente e emitir esse documento, o que, se tivesse passado diretamente pela imigração na Espanha, não seria necessário. Depois nós temos o comprovante de atividade profissional, que no caso do nômade empresário, por exemplo, é o próprio contrato social da empresa. No caso do nômade prestador de serviço, são os contratos ou o contrato de prestação de serviços. E no caso do nômade trabalhador subordinado, é o contrato de trabalho. Para fins de comprovação de meios econômicos, vão ser exigidos obrigatoriamente, independente da modalidade de aplicação, nômade empresário, nômade prestador de serviços ou nômade trabalhador assalariado, vão ser apresentados extratos bancários referente aos últimos 3 meses a contar da data de solicitação. E nesses extratos bancários precisam aparecer todas as entradas, então não é necessário ter dinheiro parado em conta para fazer a aplicação do visto de nômade, mas sim comprovar a movimentação e a entrada desse valor de pelo menos 2 vezes o salário mínimo espanhol. Além disso, também é importante juntar as notas fiscais ou os recibos de pagamento referente a essas entradas que vão ser apresentadas nos extratos bancários. Ah, e uma dica extra, é importante que no extrato bancário conste expressamente quem é a pessoa que fez esse pagamento. Não adianta simplesmente constar ali, por exemplo, Pix e o número, porque tem que aparecer claramente que foi aquela empresa que fez aquele depósito. Outro documento muito importante é o certificado de incorporação. Esse certificado, no Brasil, ele é conhecido como cartão CNPJ da empresa e vai ser juntada em todas as modalidades, ou seja, o nômade empresário vai juntar da sua própria empresa, o nômade prestador de serviços vai juntar da empresa tomadora de serviços e também da sua empresa, caso esteja fazendo de business to business, e o trabalhador assalariado vai juntar da empresa empregadora. Um ponto muito importante sobre a solicitação do visto de nômade digital é a necessidade de ter um título, uma graduação, pós-graduação na área em que está atuando, ou então
3 anos de experiência na mesma área, no mesmo cargo e na mesma função. Isso pode ser comprovado com contratos de prestação de serviços anteriores, cartas dos antigos empregadores ou até mesmo a própria carteira de trabalho. E no caso de quem vai comprovar somente com o diploma, esse diploma precisa ter reconhecimento de firma, apostila e tradução. Os nômades digitais empresários têm uma documentação extra. Essa documentação extra é a declaração de imposto de renda à pessoa física, porque sim, quem está fazendo a solicitação para vir como nômade digital é você, enquanto pessoa física. Além disso, há a necessidade de apresentar declaração de imposto de renda da sua empresa. E calma, não tem relação com declaração de valores, porque isso a gente já falou quando a gente apresentou o extrato dos últimos 3 meses. Essa declaração de imposto de renda serve muito mais para comprovar que a empresa está fazendo a declaração de impostos devidamente, que a empresa existe e que a empresa segue atuando. Os nômades empresários também têm a necessidade de comprovar investimento em meios de produção. Isso são todos e quaisquer gastos que a empresa tiver referente preferencialmente aos últimos 3 meses, a mesma quantidade de tempo do extrato bancário que está sendo apresentado na mesma solicitação. Então, o que seriam esses gastos? Investimentos que a empresa teve: um contador, um software, maquinário, pagamento de taxas, pagamento de impostos. Tudo isso pode ser utilizado para comprovar investimento em meios de produção. Os nômades empresários não necessariamente precisam ter funcionários contratados, mas em caso de existir esses funcionários, é necessário juntar a documentação pertinente referente à previdência social desses funcionários. Em caso de não existir funcionários, o recomendado é juntar contratos de prestação de serviços com eventuais outros colaboradores. Os nômades digitais também precisam apresentar um currículo. Esse currículo não tem modelo e não precisa ser feito no modelo Europass. Pode ser feito em formato de portfólio ou pode ser mesmo um currículo normal, como se estivesse aplicando para uma vaga de emprego. E agora a gente vai falar da parte mais importante, que tem relação com o pagamento de impostos e o pagamento de seguridade social dentro de território espanhol. E aí a gente vai dividir, lembrando das modalidades de empresário, prestador de serviços e trabalhador assalariado. O que acontece? O trabalhador assalariado, ele tem a possibilidade de utilizar a previdência social que já está sendo paga no seu país de origem, desde que esse país tenha um acordo com a Espanha, que no caso o Brasil tem sim acordo e é válido. Então a gente precisa solicitar um documento do INSS que comprove o pagamento devido da Seguridade Social e que esse valor vai ser aproveitado aqui na Espanha. E isso gerará o encargo ou a necessidade de contratação de um seguro privado de saúde no momento da aplicação, porque não vai poder utilizar do serviço público de saúde aqui na Espanha. Já os nômades empresários e prestadores de serviço vão fazer diferente. Vão fazer a inscrição diretamente na Seguridade Social espanhola. O fato de ser um autônomo aqui na Espanha, e sim, tanto o prestador de serviços quanto o nômade empresário vão ser autônomos aqui na Espanha e vão se inscrever no que a gente chama de RETA, que é o Regime Especial de Trabalhadores Autônomos. Isso faz com que cada um dos autônomos tenha a obrigatoriedade de contribuir mensalmente, somente pelo fato de ser autônomo, com o valor de 88 euros mensais no primeiro ano. Isso porque nunca residiu na Espanha, nunca foi autônomo aqui e o governo dá esse incentivo da tarifa plana, a tarifa mais básica e estándar, para iniciar o seu empreendimento. Agora, a partir do segundo ano, esse valor sobe, porque esse valor ele depende daquilo que é declarado no imposto de renda. Então, a gente tem o autônomo, que vai ser pago todos os meses no valor de 88 euros e a necessidade de fazer declaração de imposto de renda de maneira trimestral. Isso significa que vão ser 4 declarações de imposto de renda ao longo do ano como autônomo e mais a declaração de imposto de renda pessoa física, totalizando 5 declarações de imposto de renda que vão ser feitas em território espanhol. Para conseguir manter o visto de nômade digital pelo período de 3 anos que receber da autorização de residência, vai sim
precisar fazer periodicamente o pagamento de Seguridade Social, que inclusive é débito em conta, e a declaração de imposto de renda na forma das trimestrais. Essas trimestrais, elas têm um adiantamento daquilo que vai ser pago ao fim do ano. Então, são como se fossem espécies de adiantamentos daquele valor que vai ser declarado. E qual valor que precisa ser declarado? O mínimo para manutenção do seu visto. Então, no caso de um titular, vai ser necessário declarar a cada mês 2.849 euros, que significa 2 vezes o salário mínimo interprofissional aqui da Espanha. Então, naquela trimestral, vai precisar aparecer esse valor vezes 3 e vai fazer o pagamento dos tributos referentes àquela alíquota. Agora, importante, esse valor que nós estamos conversando aqui é o valor bruto. O valor que vai ser declarado no imposto de renda é o valor líquido. E aí é quando entram as deduções. O que é passível de dedução? Por exemplo, água, luz, internet, deslocamentos, desde que devidamente comprovados, o próprio aluguel da casa, já que é um trabalhador 100% remoto, então ele vai utilizar uma parte do seu imóvel para trabalhar, entre outras possibilidades. Então, claro, o nômade digital mensalmente precisa receber 2.849 euros. Desse valor, vai ter as deduções que são pertinentes à sua atividade de autônomo e, por fim, vai pagar o imposto de renda referente a esse valor líquido. Se você ficou com dúvida na aplicação do visto de nômade digital ou quer entender mais sobre a documentação, mande uma mensagem pra gente e será um prazer auxiliar nesse planejamento migratório.